Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de novembro de 2025. A luta pelo poder. Monstro do regime de Putin devora os que o servem. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Peço também a todos que estão assistindo o vídeo, que assistirem ao vídeo, deem um like e que compartilhem com suas redes sociais, fazendo seus comentários, inclusive, é muito importante. Mas eu peço principalmente para compartilhar, assim mais pessoas terão acesso à verdade e terão mais chance de se inscrever para fortalecer o canal, que apenas veicula a verdade. Obrigado. Bom, então essa luta pelo poder no Kremlin, ela já vem se desenrolando e eu tenho, na medida que eu recebo as informações, eu tenho divulgado para vocês. Vocês sabem que já generais foram presos, generais foram condenados à pena de prisão, perderam todos os seus bens, então essa luta já existe. O ditador da Rússia está com muito medo, porque ele levou a Rússia praticamente ao colapso econômico, ela está num buraco negro, em queda livre, ainda com um pouco de fôlego, mas tem que ser feito alguma coisa. Enquanto ele tenta negociar para obter com o Trump, não quer negociar com a Ucrânia, com o Trump, para que o Trump imponha à Ucrânia uma paz russa, uma paz em que ele ganhe e a Ucrânia ainda se retire de territórios. Não sei como é que vai ficar, mas pelas informações, eles já vinham se encontrando secretamente, por isso que não vieram os Tomahawk e uma série de outras coisas. Ou seja, a traição já estava no ar, a traição continua. E a guerra interna também dentro da Rússia, dentro do Kremlin, em Moscou especificamente. E o regime justamente já está devorando aqueles que servem ele, que tem até se posicionado ao contrário. Agora chegou a vez da perseguição, talvez seja habitual ou não, que já não, da habitual era das figuras da oposição e ativistas. Agora passou para os próprios propagandistas, que eu tenho citado muitos deles, inclusive nos meus vídeos, mostrando um posicionamento contrário à incapacidade que o exército russo tem demonstrado, e mesmo a decisões erradas, e que eles acham que essa guerra tem que terminar também. Então agora eles estão perseguindo essas pessoas. O objetivo do ditador é calar todo mundo e ele tentar se consolidar, inclusive em contraposição a grupos que acham que ele tem que sair para que a guerra possa terminar. Mas ele também está negociando com o Trump para ver se o Trump consegue impor para a Ucrânia o que ele quer. Nas últimas semanas, vários dos principais blogueiros os Z-bloggers, sofreram pressão das forças de segurança por criticarem o exército e funcionários do governo, segundo reportagem da publicação internacional muito respeitável The Economist. Em setembro, Roman Alekhine, um blogueiro com 151 mil seguidores, foi declarado pelo Kremlin agente estrangeiro. Em outubro, Tatiana Montian, com 400 mil inscritos, foi rotulada de terrorista. Em novembro, outra blogueira pró-Putin, Oksana Kobelieva, foi detida. Todos esses blogueiros criticaram o Ministério da Defesa russa ou propagandistas influentes que continuaram a pregoar mentiras sobre os avanços da Rússia e as vitórias da Rússia no teatro de operações que não estavam assistindo. E agora, muito recentemente, em 13 de novembro, um general, que ele é checheno, mas é general do exército russo, chamado Apti Alaudinov, nós já falamos em alguns vídeos, já faz um tempo, ele estava comandando em Kursk o exército russo contra a Ucrânia, mas não teve sucesso. Aí ele está em Moscou agora. Ele comandava também as forças especiais ucranianas, botaram outro lá, um general russo agora. E ele disse o seguinte, ele ameaçou os inimigos internos e disse que eles seriam eliminados legalmente e exigiu desculpas daqueles que desobedecessem. Ou seja, as ameaças são claras, não são feitas às escuras, são feitas na televisão, são feitas na imprensa russa.
O recado para esses que estão se posicionando contra a guerra, que aumentou muito, está dado pelo ditador, através dos prepostos, a exemplo deste general checheno que serve ao ditador. Ele prometeu, esse general, que a máquina funcionará com tanta força que todos ficarão atônitos. Já pensaram? Isso se trata de uma guerra interna, e não apenas sou eu que concluo isso, mas tem outros analistas que fazem essa mesma conclusão. Trata-se de uma guerra interna, é o Putin trabalhando para se consolidar no poder, porque ele está com medo. A situação não está fácil, e se ele perder na Ucrânia, e ele não vai ganhar militarmente, ele já sabe disso. Pokrovsk, por exemplo, não significa vitória da guerra, vamos dizer que ele conquiste, não significa vitória da guerra, ele precisa de mais para parar a guerra, e ele sabe que ele tem que parar a guerra, que a economia agora não está mais aguentando. Durante todo esse período, os blogueiros frequentemente expuseram a corrupção, inclusive dentro do Ministério da Defesa, arrecadando fundos para drones, medicamentos e equipamentos, e o governo tolerou isso, que eles desviavam esse dinheiro, foi tolerado pelo ditador. Mas o acordo parece ter se rompido. O Kremlin quer retomar o controle sobre o fluxo de doações e está irritado com vozes dissidentes. Apesar dos paralelos com a rebelião de Prigozhin, de Evgeny Prigozhin, do chefe do grupo Wagner em 2023, que muitos estão fazendo esse paralelo, que poderá acontecer novamente, e é o que o ditador não quer, a situação, na minha opinião, atual é significativamente menor em escala. Os blogueiros não atacam Putin pessoalmente, nem revelam as perdas reais. Mas eles estão cansados de falar em mentiras de vitórias que não existiram e nunca existirão. O papel do blogueiro é manter a imagem de apoio popular, enquanto o exército russo tenta avançar na região de Donetsk. É isso que o Kremlin, é isso que o ditador da Rússia, todos esses terroristas russos esperam dos blogueiros, nada mais, né? Então eles querem que eles continuem mentindo, só isso. Vamos ver se eles vão voltar à sua condição anterior de mentir sobre fatos que não existem. O papel deles, então, significativamente, os próprios blogueiros estão tentando desesperadamente explicar suas próprias repressões, sem culpar o Putin. Então, eles fazem um esforço para culpar apenas os generais que comandam o exército, mas nunca o Putin, porque aí o perigo poderia ser bem maior. Alekhine chegou a escrever que o problema reside na liberalização do presidente, que supostamente permitiu que certas pessoas assumissem o controle. Ele lamenta que um tribunal independente pudesse tê-lo protegido. E isso soa quase como uma repetição dos expurgos soviéticos. Vejam o que ele diz. Camarada Stalin, ocorreu um terrível mal-entendido. Como já foi noticiado, o sistema repressivo russo já lidou com opositores do regime de Putin e da guerra com a Ucrânia em particular. Ou seja, eles pegam, prendem, condenam quem eles quiserem para dar o exemplo e esperam que os outros continuem se comportando. No entanto, agora o sistema assumiu a tarefa de eliminar apoiadores do regime da guerra, porque também tem esse problema. Tem muita gente dentro do sistema que quer que a guerra acabe, de alguma forma, que desagradaram as autoridades ou seus aliados. O jornal inglês, muito respeitável, The Guardian, ele é de Londres, em anos anteriores disse: o governo russo usou a lei de agente estrangeiro para silenciar oradores da oposição. Então, quem falava contra o governo era agente estrangeiro. No entanto, esse status foi recentemente estendido a blogueiros pró-Kremlin. Eles já oficialmente disseram isso. A publicação observa que em anos anteriores o governo russo usou a lei de agente estrangeiro para silenciar oradores da oposição, ou seja, aqueles que faziam discursos contra o governo. Esse status foi recentemente atribuído a um analista político pró-Kremlin, Sergei Markov, e ao blogueiro e ativista Roman Alekhine.
A Rússia também mantém uma lista oficial de terroristas e extremistas. No passado, essa lista incluía opositores do regime considerados particularmente criminosos para o Kremlin. Por exemplo, muitos membros da equipe do líder da oposição, do assassinado Alexei Navalny, que conduziram investigações anticorrupção, já foram incluídos nessa lista. No entanto, recentemente, a blogueira Tatiana Montian, ela é ucraniana, ela traiu a Ucrânia, ela juntou-se já desde o início a Putin, desertou para a Rússia, foi oficialmente declarada agora, recentemente, pelo Putin, por causa que ela também acha que a guerra não levou a nada, ela foi declarada, por dessa lei de agente estrangeiro, ela foi declarada terrorista e extremista. Ou seja, de fato, o ditador da Rússia está devorando, o monstro Kremlin está devorando aqueles que o servem ou talvez o serviam. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.